Autoridades dos Estados Unidos e da Europa comemoraram a compra do Credit Suisse pelo banco UBS. Grande parte do mercado estava com medo de que alguma coisa pudesse acontecer com o Credit Suisse, que é um dos maiores bancos do mundo e estava dando indícios de que não estava tão bem assim financeiramente, mas de repente apareceu o UBS, que é um banco maior ainda, e falou que ia comprar o Credit Suisse. E no meio disso tudo, as pessoas estão tentando prever o que o Fed vai decidir na reunião dele daqui a um dia, junto com o Bitcoin disparando no mercado e as outras criptomoedas, pelo menos no dia que eu estou gravando isso aqui, não subindo tanto assim. Então ainda tem investidores achando que elas podem subir daqui a pouco, aproveitando esse rally de alta de dinheiro que está fluindo em direção ao Bitcoin. Nesse vídeo aqui eu vou te dar um resumo disso tudo o que está acontecendo e qual é a nossa opinião se essas criptos e se o Bitcoin podem ou não substituir os grandes bancos e se eles podem estar subindo por conta desse ceticismo com o sistema tradicional. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se esse conteúdo aqui é útil para você e bora para o conteúdo do vídeo de hoje. Então vamos entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o Credit Suisse já vem chamando uma atenção negativa do mercado há alguns meses. Então, desde o ano passado, algumas manchetes vêm deixando mais ou menos claro que o banco está em uma situação financeira que não é das melhores e, recentemente, ele ainda sofreu uma nova crise porque a empresa que faz a auditoria do Credit Suisse demonstrou que os balanços dos últimos 3 anos de fluxo de caixa apresentavam alguns erros contábeis e um grande investidor deles se recusou a aportar mais capital para poder não enfrentar problemas regulatórios, porque se trata de um investidor estrangeiro ali do grupo saudita, enquanto que se ele aumentasse o percentual que ele tinha do Credit Suisse, ele poderia enfrentar problemas regulatórios lá na Suíça. E enquanto tudo isso estava acontecendo, as pessoas estavam preocupadas se a quebra do Credit Suisse possivelmente poderia desencadear uma quebra entre outros bancos do sistema financeiro, enquanto tinha outras pessoas que achavam que ele nem ia quebrar e que era só uma maré passageira. Só que ontem a gente recebeu uma nova notícia que foi a compra do Credit Suisse para um banco maior do que ele, também lá da Suíça, que é o UBS, né? O Credit Suisse e o UBS eram os dois maiores e mais tradicionais bancos de investimentos da Suíça e agora eles vão se fundir em um único grande banco que deve ser a principal representação internacional desse país. O UBS pagou mais ou menos 3 bilhões de dólares nessa transação, mas ele também vai assumir um prejuízo de quase 6 bilhões de dólares por estar adquirindo o Credit Suisse e agora assumir as suas dívidas. Inclusive, essa compra até gerou uma polêmica envolvendo uma parte dos investidores que tinham emprestado dinheiro para o Credit Suisse, porque o regulador suíço, em um certo sentido, preferiu beneficiar os acionistas do Credit Suisse do que essas pessoas que tinham emprestado dinheiro em uma categoria específica de alto risco. Isso gerou um certo murmurinho na indústria, até uma maior classificação de risco por parte dos investidores, porque é muito incomum acontecer algum tipo de remanejo quando uma empresa salva em que os acionistas são pagos antes dos devedores, né? O padrão é sempre que os devedores sejam pagos primeiros e aí, se sobrar dinheiro, os acionistas seriam pagos depois, mas isso só adicionou um ponto a mais de incerteza em toda essa história. E agora está todo mundo olhando para a decisão que o Fed, o Banco Central Americano, vai tomar no dia 22 de março, porque ele vai definir a nova taxa de juros dos Estados Unidos, só que também é uma taxa de juros global. E isso tudo tem relação com o fato de que lá nos Estados Unidos eles estão enfrentando um dos maiores problemas de inflação da história. E para poder combater essa inflação, o Banco Central dos Estados Unidos vem aumentando as taxas de juros progressivamente ao longo dos últimos meses. Só que isso vem afetando a economia global de várias formas e principalmente deixando o sistema financeiro mais fragilizado. Então a gente já viu a quebra de 3 bancos bem representativos lá nos Estados Unidos, sendo eles o SVB, o Signature e o Silvergate. E agora essa fragilidade que o Credit Suisse demonstrou pode deixar o Banco Central americano um pouco mais receoso de que essas quebras de bancos continuem, só que o próximo grande banco a quebrar poderia ser um banco lá dentro dos Estados Unidos.
Tanto essa preocupação é legítima que o próprio mercado vem reprecificando qual deve ser a postura do Fed amanhã na reunião deles para definir a taxa de juros. Tanto que, há um mês atrás, uma parte do mercado, 80%, achava que o Fed ia fazer um aumento de 0,25% na taxa de juros, enquanto que os outros 20% achavam que o Fed ia fazer um aumento de 0,5% na taxa de juros, ou seja, o dobro do que os outros 80% achavam. Só que agora a gente já tem 70% do mercado achando que o Fed vai fazer aquele aumento de 0,25% e os outros 30% do mercado achando que o Fed nem vai fazer aumento nenhum e vai manter as taxas de juros do jeito que elas estão até a próxima reunião, por conta desse medo de algum outro banco quebrar e do sistema financeiro estar muito fragilizado. Tanto que agora o Banco Central dos Estados Unidos, junto com outros 5 grandes bancos centrais ao redor do mundo, que são os bancos centrais europeu, japonês, inglês, canadense, anunciaram que eles vão ampliar a liquidez de dólares sendo oferecidos para o mercado e, inclusive, o próprio Fed, Banco Central Americano, ofereceu resgates em dólares para os correntistas que estavam no SVB e anunciou que eles podem oferecer mais desses resgates caso outros bancos também venham a quebrar. Então, é claro que eles estão preocupados com essa situação, mas ainda não está tão claro o quanto que eles vão beneficiar a luta contra a inflação para tentar preservar um pouco mais o sistema financeiro na reunião que vai acontecer amanhã. E no meio disso tudo, o cripto está disparando, principalmente o Bitcoin está subindo muito e já está chegando perto, no momento que eu gravo esse vídeo, dos $30 mil. Então, será mesmo que as pessoas estão com medo do que vai acontecer nos bancos e elas estão fugindo para o mercado cripto e é isso que está fazendo o cripto se valorizar? Na verdade, a gente tem uma teoria diferente. Olha, no curto prazo, parece que o que está acontecendo é que cripto está correlacionada com o mercado financeiro tradicional. Tanto é que quando o Silvergate, que era um banco que fazia a relação entre cripto e o mercado tradicional, quebrou, cripto sofreu muito e os investidores ficaram com medo do que ia acontecer, mas agora que o Fed anunciou que eles entraram para poder salvar o mercado, aí sim que cripto começou a disparar, porque as pessoas começaram a aumentar a certeza delas de que o Fed não iria aumentar tanto assim a taxa de juros. Então, na verdade, parece que quanto melhor está para a liquidez que está entrando no mercado e quanto menor for a expectativa para as taxas de juros, mais cripto está se beneficiando. E essa explicação faz tanto sentido que, junto com cripto, a Nasdaq, que é a principal bolsa de valores de empresas de alta tecnologia, também está se valorizando pela mesma razão. Então, cripto está se comportando como um ativo de risco. Não é um sinal que as pessoas estão fugindo dos bancos para poderem migrar para cripto. É um sinal de que, quando tem mais dinheiro disponível do mercado, as pessoas migram para ativos mais arriscados, tem uma expectativa menor de que a taxa de juros pode subir, e aí cripto, junto com esses ativos mais arriscados, também se valoriza, né? Então é muito cedo para a gente comemorar uma vitória de cripto sob esse sistema dos bancos tradicionais. Porém, no longo prazo, aí sim não tem como a gente falar que cripto não se favorece. Inclusive, esse episódio da queda dos bancos serviu para deixar muito claro para a gente que a quebra da FTX não tinha nada a ver com cripto, e sim tinha a ver com falhas humanas em instituições financeiras que funcionam de maneira centralizada. E mesmo com a FTX quebrando, mesmo com bancos do mercado tradicional quebrando, os maiores protocolos de finanças descentralizadas de cripto, como a Uniswap, a Compound, a Aave, a Curve, continuaram funcionando perfeitamente e sem passar por nenhum tipo de estresse em decorrência desses acontecimentos. E esses protocolos, em algumas dessas situações de estresse, até viram o seu volume aumentar. Então, é um sinal para a gente que o futuro pode estar muito mais pautado em contratos inteligentes, em que a gente tem que confiar no código das aplicações financeiras, ao invés de instituições financeiras centralizadas que estão sujeitas a erros humanos e até mesmo a corrupção das pessoas que estão lá dentro e que vão fazer uma má gestão de risco do dinheiro dos seus clientes. Inclusive, esse fortalecimento do setor de DeFi, que é um dos setores dentro do mercado de cripto, foi só uma das 5 teses que a gente liberou no nosso relatório de previsões para o ano de 2023. Então, se você quiser saber as nossas 5 previsões de cripto para esse ano, é só acessar o relatório gratuito que eu vou estar deixando aqui embaixo.
Não se esquece de deixar o like aqui se esse conteúdo foi útil para você, de se inscrever no canal e também assistir essa live que eu estou te recomendando, que eu vou estar deixando aqui do lado, em que a gente mostrou tudo sobre essa situação do colapso dos bancos e atualizou em tempo real tudo o que está acontecendo agora na economia para você conseguir melhorar os seus investimentos pensando na segurança do seu capital. A gente se vê no próximo conteúdo e até mais.